Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Marcos Galasso, prazer enorme estar apresentando mais um colega que teve a coragem, teve a audácia de sair do Brasil, pensar um pouco fora da caixa. Ele veio para Toronto, então é um prazer enorme apresentar o Dr. Fábio de Moraes, ele que fez faculdade no Brasil, mas agora ele está contratado como staff na Queen's University e a gente vai ter uma conversa a respeito daquilo que motivou, quais foram os aprendizados, quais foram as barreiras que ele teve que passar e quais são os planos para o futuro também. Então, Fábio, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Marcos. Obrigado eu. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende do horário de quem está ouvindo esse webinar, né? É um prazer imenso estar aqui e como o Marcos falou, eu sou brasileiro do interior do estado de São Paulo, que como você sonhou grande e acabou saindo do país. Então, é um prazer bater esse papo, contar um pouco da minha história e tentar ajudar as pessoas que querem buscar algo diferente. Não, com certeza. Eu acho que vai ter bastante gente que vai ficar bastante inspirada e é sempre assim. Toda vez que eu posto um vídeo, um monte de gente manda e-mail assim. Então, se você tiver qualquer tipo de pergunta, pode deixar aqui no comentário. Eu vou também colocar todas as redes sociais do Fábio. Ele tem uma atuação muito legal que a gente vai conversar também, inclusive fora da área médica. Eu acho que vai ser muito bom para todo mundo aprender mais, né? Então, legal. Fábio, é o seguinte, eu queria começar perguntando como que foi a sua história antes de vir para o Canadá, especialmente em que época que você começou a se sentir motivado para tentar uma formação fora ou mesmo trabalhar fora, que é o que está acontecendo agora. Conta como é que foi isso daí para a gente. Beleza. Então, como eu disse, eu sou brasileiro do interior do estado de São Paulo e desde quando eu era pequeno eu era bastante sonhador, eu tinha vontade de fazer coisas diferentes. Então, sempre ficava pensando, pô, como seria uma vida fora? Como que a gente, se eu fizesse algo diferente? Então, desde a faculdade, eu pensava assim, talvez em algum momento eu quero ir para fora do país, em algum momento eu quero fazer uma parte do meu treinamento fora, uma especialização, uma residência. No começo da residência, eu fui para o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, e daí lá no Hospital Sírio-Libanês comecei a conhecer pessoas que tinham ido para fora, comecei a entender melhor o processo, e daí foi ali que virou a chave, foi ali que eu falei, pô, eu preciso ir para fora, eu preciso me organizar. E então, naquele momento, teve um pouco de trabalho meu e um pouco de sorte, porque eu acabei conhecendo um dos chefes do Memorial Sloan Kettering, que é um dos maiores cancer centers do mundo em Nova York. Ele foi dar uma aula lá em São Paulo, acabei ficando bem próximo dele e daí ele acabou me convidando para passar um mês em Nova York, fazer um observership durante a residência. E daí eu falei, pô, vamos aproveitar a oportunidade e fui para lá. No final do observership, ele falou, por que você não se prepara para depois que você terminar a residência vir aqui fazer um fellow clínico, um fellow de pesquisa comigo? Daí eu comecei a me preparar, fiz os steps americanos, como fiz os steps, e quando eu terminei a residência, eu já estava preparado e acabou que teve uma oportunidade de eu ir para Nova York. Uau. E eu fui para Nova York no meu último ano de residência, fazer um observership, a gente deixou tudo ajeitado e eu iria ficar 2 anos em Nova York para fazer pesquisa e fellow clínico. Sim. Então Daí era tipo um pacote que você começava com pesquisa, depois já ia para o fellow clínico ou você aplicou para o fellow clínico depois? ia fazer os dois juntos, clínico Sim. e pesquisa. Então eu ia ficar 50% na clínica, 50% na pesquisa. Legal. Então, mas aconteceu que no final da residência, lá no Memória, eles estavam com um pouco de dificuldade financeira para trazer fellows internacionais. E ele falou para mim, olha, a gente está sem dinheiro, a gente precisa aplicar para um grant e se você ver agora, não tem salário. E daí eu acabei que eu fiquei no Brasil, fiquei como assistente no Sírio, como médico preceptor assistente, e fui como médico assistente na USP também. Sim. E daí, nesse meio tempo, eu acabei indo para Nova York de novo, comecei a pesquisa e a gente aplicou para um grant. E daí, durante um jantar, o meu chefe de Nova York, o Dr. Yamada, virou para mim e falou, olha, acabou de abrir o processo de inscrição para fellowship em Toronto. Eles têm um programa sensacional lá,
ele é formado na Universidade de Toronto. Ele é Ó. canadense em Nova York. Sim. Ele Sim, falou, sim. por que você não aplica? Porque a gente está Uhum. dependendo do grant. Daí eu apliquei para Toronto, acabei sendo selecionado e me chamaram para vir começar um ano de fellow clínico em Toronto. Entendi. E, engraçado ou não, um mês antes de eu ir para Toronto, a gente recebeu a notícia que eu consegui o grant para ficar em Nova York. Então a gente conseguiu $250.000 para eu Sim, fazer minha pesquisa e o meu fellow clinic em Nova York. Mas daí eu falei para o meu chefe, ó, agora já é tarde demais, já agora tenho já era. apartamento, já organizei minha vida, eu tô indo embora. Então foi assim que Puxa. começou. Daí eu acabei que estava preparado e o Uhum. destino me trouxe para o Canadá. Entendi. Puxa, que legal. Então, quando você veio para o Canadá, você só fez a parte clínica, você não fez pesquisa aqui, pelo menos no começo. Então, meu primeiro ano eu vim como fellow clínico, então Uhum. um fellow clínico com funding integral, com salário integral, Uhum. no departamento de radio-oncologia do Princess Margaret, Sim. e no meu contrato era 80% clínica e 20% de pesquisa. Ah, Então, entendi. maior parte do meu tempo era para clínica mesmo. Uhum. Mas eu sempre gostei de publicar e eu tinha aquela vontade, aquela gana de publicação. Uhum. E já no primeiro ano, eu já me envolvi em um monte de projeto. Então, eu transformei esse 20% de pesquisa em 80%, mas era 80% das 4 da manhã às 9 da manhã e das 6 da tarde às 11 da noite. Então, eu fazia fora Entendi. do horário, montei 2 databases de quase 2.000 pacientes cada uma. Uau. E isso fez com que o pessoal fosse gostando de mim, eu fosse Sim. criando uma empatia bem grande. E o fellow, que era para durar um ano, quando ele terminou, me convidaram para ficar um segundo ano. Sim. E daí, nesse segundo ano, já mudou. Eles falaram, porque eu tinha esse interesse por pesquisa, eu estava correndo atrás, eu já tinha publicado quase 8 papers e tinha 4 ou 5 papers ali no forno para sair, e o meu Uhum. chefe estava impressionado, né? Falou, esse cara tá trabalhando duro, ele veio de fora e me deu uma oportunidade, falando, não, agora você vai ficar 60% de pesquisa e 40% na clínica. Entendi. Então, daí já mudou minha vida, assim, que eu pude focar mais na pesquisa, poder focar mais no que eu queria fazer mesmo, que era Uhum. ganhar engrossar o currículo na parte acadêmica também. Hum. Eu acho que E isso é muito legal, Fábio, porque eu não sei se nos Estados Unidos dá para falar a mesma coisa, mas aqui no Canadá, especialmente em Toronto, no nosso ambiente, que eu tô no mesmo ambiente que você estava, né, da UHN, que estava no Princess Margaret, eu tô no Toronto General Hospital, mas esses dois hospitais fazem parte do mesmo network. Eu percebo a mesma coisa, que especialmente para médicos que vêm de fora, o diferencial é a pesquisa. E é uma coisa que, assim, falar inglês também, mas isso aí é uma coisa que é até esperada, né, que você Uhum. fale, né, quando você vem trabalhar aqui, mas a pesquisa é uma coisa que eu falo para as pessoas que me perguntam assim, olha, mas eu tô, por exemplo, eu tô fazendo residência no Brasil agora, ou então eu tô fazendo faculdade de medicina no Brasil. Qual seria a coisa que faria o meu currículo ficar mais forte? Eu falo assim, é pesquisa. Então, se você consegue, mesmo do Brasil, publicar em revistas que sejam da língua inglesa, né, Uhum. já faz você ficar diferente, né? Porque isso que você está falando também acontece comigo. Muitas das pessoas, elas acabam vindo para o lab, ficar full time no lab, que foi o que eu fiz. E o principal objetivo é justamente fazer o que você fez, mostrar serviço, mostrar valor na parte de pesquisa, e a partir daí isso vira um trampolim para você ir para a parte clínica, né? Que foi exatamente o que aconteceu comigo. Uhum. Isso é uma É, coisa muito legal. não, concordo plenamente. Eu acho que pesquisa faz toda a diferença para quem quer vir para fora, tanto os Estados Uhum. Unidos quanto o Canadá. E além disso, os estágios extracurriculares, porque para mim os observeships que eu fiz durante a residência foram essenciais para abrirem as portas, para eu conseguir uma conexão. Essa conexão me conectou com Toronto, e isso fez É, com que eu conseguisse pular de um lugar para o outro. E como o chefe de Nova York já me conhecia, sim. ele conversou com o chefe de Toronto e eles já me aceitaram diretamente como clínico. Ele falou, eu conheço ele, ele trabalha bem, ele já ficou comigo aqui vários meses. Sim. Então, isso pesou bastante. Então, É, vale a pena. Eu lembro quando eu vim também como observer aqui,
Eu até publiquei um vídeo que eu conto a minha história, né, com mais detalhes, vou deixar no card aqui, mas quando eu vim com o Observer, ninguém me conhecia. Basicamente, eu encontrei o meu futuro orientador da pós-graduação através de um e-mail, de uma publicação dele no New England. Eu basicamente peguei o e-mail, mandei, entrei em contato. Mas quando eu vim com o Observer, pelo menos que me falaram, duas coisas chamaram a atenção. A primeira é que eu estava pagando o meu bolso. Que eles falaram assim, nossa, mas não é essa faculdade que está te pagando? Eu falei, não, eu vim por conta. E a segunda coisa foi o inglês. E aí, pegando esse gancho, eu queria te perguntar a respeito do inglês. Uhum. Que isso é uma coisa que eu vejo que, infelizmente, mesmo entre médicos, não tem muita gente que fala inglês fluente. Como é que era o seu inglês nessa primeira vez que você veio? Se você melhorou muito quando você veio aqui, ou se você já tinha estudado bastante no Brasil, como é que era essa parte da comunicação e do inglês? Então, eu achava que o meu inglês era muito bom, tá? Eu cresci no Brasil e eu Sim. fui praticamente alfabetizado em inglês e português ao mesmo tempo. Eu comecei a estudar inglês no pré-3 para a primeira série. Então, eu Uhum. estudei meu inglês, estudei inglês a vida toda. Então, eu tinha uma impressão que o meu inglês era praticamente fluente, eu era avançado em inglês. Mas eu Sim. sabia das minhas limitações. E quando eu fui para fora a primeira vez, no meu primeiro observership, eu já percebi, pô, tem um abismo aqui para eu Sim. ficar fluente, para eu competir, ou não só competir, mas para eu me comunicar a 100%, eu vou precisar melhorar bastante. Sim. E eu vi que depois que eu vim para cá, no primeiro ano, parece que tem hora que você fica olhando, pô, parece que eu não tô melhorando, parece que eu não tô melhorando, e É. daí do nada, 8 meses assim, você fala, pô, melhorou muito meu inglês, fez uma Sim. diferença gigante. Dá um salto, Então, né? eu vejo que eu tinha um inglês forte, Uhum. mas eu sabia ler, sabia escrever, sabia falar bem, mas não sabia escrever igual um canadense, não sabia escrever igual um americano, não sabia dar uma aula, uma explicação em medicina, porque minha formação inteira foi em português, e daí você ficava desconfortável nos primeiros Sim. 3 meses, era difícil passar uma história clínica, revisar um caso, mas assim, acho que quem tem um inglês de intermediário para cima, depois de 3 a 6 meses, o cara decola, assim, aquilo já dá É, uma estabilizada e você melhora muito e já consegue se virar bem. legal. Não, eu também acho que quando eu comecei, como eu falei antes, né, eu comecei no lab. Só que o meu lab é um lab de um nível muito, muito alto. Talvez o lab da minha especialidade, o melhor lab do mundo. Mas o ponto toda semana a gente tinha que dar os updates da pesquisa. Só que não era só update com o seu pequeno grupo lá do seu lab. Não, era o lab todo. E o lab todo tem pelo menos 3 PIs, que é Principal Investigator, que são os supervisores, 3 PIs, todos fellows, todos os assistants e o pessoal da parte administrativa. Então era muita gente, né? E você tinha que falar toda semana a respeito da sua pesquisa e responder perguntas. Porque na hora que você está apresentando, você pode até escrever e ler, mas quando vão te perguntar, né? Então você se força, você mergulha nisso e você se força. Eu acho que isso é muito legal, porque você, quando está inserido assim de cabeça, é aí que você destrava mesmo, né? Não, não, com certeza. Eu acho que o dia a dia, inserido de cabeça, 24 horas pensando em inglês, trabalhando em inglês, tendo que responder perguntas em inglês. Do É. mesmo jeito que você falou, eu lembro exatamente na primeira reunião clínica, que era no meu primeiro mês, que o meu chefe pediu, olha, tem esses 5 casos que eu quero que você apresente. Apresenta lá. Cheguei lá, tinha, sei lá, 15, 20 pessoas, mas era o chefe da cirurgia, o chefe da neurocirurgia, o chefe da onco, e eu, nossa, a noite anterior à apresentação, eu falei, pai, eu não conseguia dormir, né? Pensando, meu, eles vão me perguntar, não vou conseguir responder, É. eles não vão entender o que eu tô falando, mas foi liso, assim, aquele estresse, aquele nervosismo, mas foi bem tranquilo, e eu acho que eu cresci muito durante o tempo com isso, e esse tipo de exposição faz diferença. Não, eu também, no meu primeiro ano, eu digo isso não é querer fazer falsa humildade, não, foi muita sorte, assim, porque a minha linha de pesquisa se tornou meio que um hot topic na época, e aí, no meu primeiro ano, eu já fui aceito para falar no Congresso Internacional. Era um congresso grande, que vai, assim, não tinha naquela sala tudo isso, mas vai umas 5.000 pessoas.
E aí, e aí eu tinha que falar, né? Mas assim, naquela época que eu fiz, eu sou sincero, eu li, né, aquilo que eu ia falar. Eu quase decorei, mas eu tinha uma colinha lá e a gente passou bastante tempo se preparando das possíveis perguntas que poderiam fazer. E foi muito bom porque as perguntas foram mais ou menos aquilo que a gente tinha. Então, assim, a preparação anterior contou muito, né? É isso, o canadense e o americano são muito bons, né? Em É, preparação. Ele sabe que aquilo é algo importante, ele sabe é, que você precisa se preparar, ele prevê as perguntas, você já discute as perguntas, você já sabe é, como resolver as questões e os problemas que vão aparecer. sim. E isso eu acho que foi um dos grandes diferenciais que eu aprendi aqui, a preparação. A preparação que o canadense tem é um diferencial muito grande. Eles nunca vão para um congresso, para uma clínica ou para um evento sem saber o que está acontecendo. Eles Ah, estão é, preparados para aquilo. é. E é uma coisa, outra coisa, tá até lembrando agora, tudo aquilo que você coloca no seu slide, quando você vai apresentar qualquer coisa, você precisa saber muito bem do que está falando. Não é simplesmente colocar lá porque isso aí é o que se fala ou essa é a classificação. Não, eles vão te perguntar o detalhe. Mas, por outro lado, se você responde bem, se você mostra o resultado, aí sua moral vai lá para cima. Sim. Então, assim, é uma coisa que você se coloca numa posição vulnerável, vamos dizer assim, mas se você entrega, aí sua moral vai lá para cima, como aconteceu com você, né? Conseguiu Sim. depois o outro fellowship, depois o staff, a posição, né? O que eu aprendi aqui é assim, under promise, Hum, então promete o mínimo, but over deliver. é, Então entregue muito mais do que você prometeu. Porque eu acho que o grande problema que eu via no Brasil é que muitos dos meus colegas ou das pessoas prometem muito e entregam pouco. uhum, Aqui, o que ele te prometeu, ele vai entregar aquilo ou mais. sim. Então, acho esse é o grande diferencial quando você vem para cá para mostrar serviço. É, eu concordo. E é o tipo de coisa que eu tento passar essa mensagem do seguinte: quando você vem para cá, mesmo que você venha só para um observership, você aprende coisas que não estão relacionadas diretamente ao atendimento médico ou diretamente à parte teórica da medicina. Você aprende como o sistema é organizado. Você aprende quais são as referências, né, e o que é esperado. Eu acho que quando você vê esse tipo de coisa que você acabou de falar, você muda o seu standard e você vira uma pessoa que tem o objetivo de maior excelência, né? Não só na Sim. parte médica, mas na organização do sistema. Isso eu acho muito legal. Muito legal mesmo. Não, tô aprendendo demais. Muito legal. Eu queria te perguntar uma outra coisa, Fábio, o seguinte. É, parece-me, pelo que você acabou de falar, que você quis sair do Brasil não porque você não gostava do Brasil, sabe? Porque tem muito médico que fala assim, olha, eu quero sair desse país de qualquer jeito, porque no seu caso parecia que estava mais atraído para uma coisa melhor, certo? E o que eu te perguntar é o seguinte, quando você chegou lá, nos Estados Unidos, ou depois quando você chegou aqui, eu queria saber também os dois países, você sentiu algum tipo de preconceito? Você sentiu que você precisou se provar, que eles estavam desconfiados ou não? Você sentiu que eles estavam assim de braços abertos? Então, acho que só o primeiro comentário, isso é verdade. Eu tinha uma vida boa em São Paulo, trabalhava em locais de excelência, minha família por perto. Eu não tinha um objetivo de mudar de país naquele momento. Eu queria mesmo era engrossar o meu currículo, ganhar expertise para poder aplicar no Brasil. Uhum, Daí eu acabei vindo para o Canadá e, para mim, o povo canadense é um povo sensacional. Eles uhum, são muito abertos, eu fui muito bem recebido. sim, Eu acho assim, ninguém nunca me cobrou negativamente, mas eu tive que me provar como você é um fellow sim. vindo do Brasil, eles estão te pagando um salário para isso, então eles querem que você mostre competência. Então, no primeiro mês ou dois, os staffs estavam ali me avaliando, Uhum, vendo como eu me portava, mas eu vejo isso como algo natural, não foi algo negativo. uhum, Ah, eles queriam ver, primeiro, esse brasileiro, ele sabe tirar uma história, ele sabe fazer um uhum, exame físico, ele sabe ter um julgamento clínico, ele sabe descrever um tratamento, conversar com o paciente. Número um, ele é responsável com os horários, ele respeita as normas. Número dois, número três, o que ele promete, ele faz. uhum, Então, eu acho que eu estava sendo avaliado por isso, mas de um modo positivo.
sempre fui muito bem recebido aqui. Desde do dia que eu cheguei até hoje, nunca tive problema de preconceito nenhum. Nunca um paciente falou, olha, eu quero ser atendido por um canadense ou não aceito ser atendido por um estrangeiro. Sempre foram muito, muito, muito legais. E hoje aqui na minha clínica eu tenho pacientes que pedem para passar comigo. Eles falam, não, eu quero passar com o Dr. Moraes. Eu quero ser paciente do Dr. Moraes. Legal. Então, assim, eu não tenho que reclamar e eu sou capaz até de dizer que o Canadá meio que me abraçou de um jeito muito, muito bom. Isso é uma mensagem muito legal, porque eu também concordo plenamente. Talvez também porque Toronto seja uma cidade multicultural, seja um pouco mais fácil, mas eu também senti que exatamente o que você falou. Se você realmente mostra que você está entregando algo que é o esperado, né? Não é nada demais o que a gente está falando, realmente eles te abraçam e não tem, também nunca passei por nenhum tipo de problema. Agora eu quero saber um pouco mais da transição entre o fellowship, que você acabou de contar, que começou com um contrato de 1 ano, estendeu para um segundo ano, mas a transição entre o fellowship clínico para a vaga de staff agora na Queen's University, que é muito boa e é uma das melhores aqui do Canadá. Conta como é que foi essa transição para a gente. Então, é legal que você pergunte isso, que quando eu terminei o meu segundo ano de fellow, eu estava praticamente voltando para o Brasil. Daí, quando eu estava no Brasil, o meu chefe de Toronto conversou comigo e falou, olha, eu gostaria muito que você voltasse, a gente vai tentar ajudar para que você faça o que você tem interesse e que consiga melhorar as suas chances de até ficar no Canadá, porque a gente gosta de você e acha que você tem potencial de ficar por aqui. O Brasil, como você sabe, estava vivendo aquela crise política, econômica, e eu pensei, não é um momento bom de voltar. E acabei voltando para o Canadá, aceitei essa proposta, e nesse momento eu comecei a trabalhar num laboratório de pesquisa translacional com a Gallery Zade, em parceria com o Departamento de Radio-Oncologia. Então, fazia 80% de pesquisa e 20% de clínica. Então, fazia um dia de clínica por semana e os outros 4 eu ficava no lab. Sim. Daí, durante esse tempo, abriram 2 vagas para staff. Uma vaga no Princess Margaret, na Universidade de Toronto, e uma vaga na Queen's University, aqui em Kingston. Sim. E, engraçado ou não, um dos chefes da Queen's esteve em Toronto umas 3 semanas antes de abrir a vaga, e por acaso eu fui jantar com ele a convite de outro chefe. Falou, olha, leva o chefe da Queen's para jantar, conhece ele, bate um papo com ele. E daí, quando abriu as 2 vagas, os 2 departamentos me convidaram para aplicar. Então, eu recebi um e-mail falando, aplica aqui em Toronto, e recebi uma ligação da Queen's. Falou, olha, você não tem interesse de aplicar para cá? E daí eu falei, não, claro, né? É um prazer imenso. Então, eu falei, poxa, parece que as portas estão se abrindo, parece que tem alguma oportunidade em frente. Daí eu acabei aplicando para as 2, acabei sendo chamado para entrevista nas 2 vagas, que normalmente é um processo longo, eles recebem em torno de 20 aplicações, eles chamam 3 pessoas para entrevista normalmente. E daí eu entrevistei tanto na Queen's quanto na Universidade de Toronto, e foi numa quarta-feira à noite que eu recebi a ligação do chefe do departamento da Queen's falando, olha, a gente decidiu e a gente quer oferecer a vaga para você. Então, a gente é uma vaga de professor de oncologia na Queen's University e de staff clínico no Kingston Health Science Center. Então, seria um associate professor, alguma coisa assim? Assistant professor, que é o de entrada. Então, seria uma vaga de assistant professor e faculty. E daí, na quinta-feira de manhã, eu recebi uma ligação do Princess Margaret falando, olha, infelizmente, a gente tinha um candidato canadense bem forte e a gente vai oferecer um emprego para ele. E daí, assim, eu tava aliviado e falei, olha, eu agradeço, mas eu acabei de receber uma proposta de ir para Queen's. Então, acho que deu certo para nós 2. Deu certo para o meu colega, que eu conheci ele muito bem, e deu certo para mim. E daí foi todo o processo de documentação, de mudança. Interessante lembrar que para quem é formado fora, existe a possibilidade de uma licença especial aqui no Canadá que chama licença acadêmica, e que foi essa licença que a Queen's promoveu para mim, que junto com o CPSO. Isso é muito legal mesmo, porque eu não sei se é a pergunta que eu mais recebo, mas com certeza está no top 3
que é o seguinte: o que se pode fazer depois de um fellowship clínico no Canadá? Porque Uhum. a gente ouve muita gente falar assim, não, só fazendo residência de novo, para quem já fez, né? Mas só repetindo a residência você consegue uma vaga como médico aqui. Não é bem assim. Lógico que depois do fellowship, comparado entre você fazer a residência e você fazer um fellowship, é mais difícil você conseguir uma vaga depois de um fellowship, porque com a residência você tem uma full license, né? Uhum. Mas depois de um fellowship clínico não é impossível, não. E eu acho que a sua história está mais do que provada, você acabou de falar, né? Sim. E daí a mudança de uma cidade para outra, por um lado, eu fiquei meio balançado, que estava deixando uma história, um monte de colegas e até mesmo o meu chefe direto no sistema nervoso central falou, olha, fica aqui, que o chefe do departamento falou que daqui 6 a 8 meses vai ter outra vaga e ela vai dar para você. Daí eu Hum, falei, pode pôr isso no papel? A gente pode assinar isso? Não, não pode. Então eu falei, eu não então, posso arriscar. Porque é, daí, se eu negar uma vaga de staff na Queens, se não tiver outra vaga aqui ou nem lá, eu não tenho para onde ir. Então eu acabei falando, não, eu acho que eles abriram a porta para mim, é uma oportunidade sensacional, uma faculdade muito renomada sim, com certeza. e acabei vindo para cá. A mudança foi simples, o processo, a Que aplicação bom, demora, como tudo que você precisa fazer, que tem que ter certificação, que tem que ter claro. validade. Mas quando foi em fevereiro de 2019, eu já estava começando a ver meus primeiros pacientes Legal. independente. Isso, além de ser muito legal de ouvir, é motivo de muito orgulho, né? Como brasileiro, como um colega médico que também está passando, está trilhando um caminho semelhante, embora minha fase seja um pouquinho anterior, eu ainda estou no fellow, mas é motivo de muito orgulho. Eu acho que todo mundo que está assistindo, especialmente os médicos brasileiros que estão assistindo, deveriam sentir muito orgulho, porque só a gente sabe o quão difícil é isso, né? Só a gente sabe. Sim, sim. Legal. E hoje em dia, então, a sua atuação na Queens está no hospital da Queen's University, que você faz a parte clínica e tem um lab também, né? Na verdade, eu trabalho hoje, eu estou com 60% de clínica e 40% de pesquisa. Mas eu não tenho lab próprio, Uhum. eu não faço pesquisa transacional, pesquisa básica, então eu colaboro com os PIs de alguns labs aqui da universidade e faço bastante pesquisa, como eu te disse, em inovação e oncologia global. Então, impacto populacional, impacto em diferentes locais do mundo, e isso é onde eu tenho trabalhado bastante também. Poxa, que legal. Isso aí é uma coisa muito interessante também. Até mudando um pouquinho o tópico, eu estava até vendo ontem o seu Instagram, o Fábio tem um Instagram profissional, eu vou deixar também o link aqui na descrição. Eu estava vendo que você também tem uma atuação que não é exatamente ligada ao patient care, né, a parte clínica, mas muita coisa de inovação, como você acabou de falar, e até empreendedorismo, que é algo que eu também tenho muito interesse. Fala um pouco mais sobre isso, especialmente o que você tem feito ultimamente nessa área. Ótimo. Não, acho que isso é algo que eu comecei a me interessar e aprender bastante em Toronto, porque Uhum. o nosso departamento lá de Toronto era ligado com o Tecna Institute, que é um Sim, instituto de inovação e que também gera novas patentes, startups. Então, eu comecei a me envolver mais com essa parte de inteligência artificial, machine learning, deep learning, como uau. aplicar isso na prática e como desenvolver novos processos. Uhum. E daí eu tive a felicidade de, quando eu vim para Queens, existe uma parceria muito grande com a Faculdade de Medicina, com a Faculdade de Engenharia e a Faculdade de Ciências da Computação. Uhum. Então, eu já logo no começo virei partner de um dos full professors da Faculdade de Ciências da Computação Uhum. e lá comecei, hoje faço alguns projetos com e segmentação de imagem, Uhum. usando machine learning e inteligência artificial para fazer diagnóstico precoce ou diagnóstico de recorrência. Então, Uau. isso na parte de inovação. E na parte mais de empreendedorismo, hoje eu tenho alguns projetos no Brasil, então desde projeto que eu sou advisor ou sócio de produção de plataformas virtuais
prontuários médicos, coleta de dados e outcomes e automação usando inteligência artificial, quanto um portal, que aqui é um spoiler que eu vou estar lançando em alguns meses, que é um portal que a ideia do portal é trazer informação que a gente não aprende no nosso dia a dia, que a gente não aprende na medicina. Então, informação de liderança, networking, pesquisa, aplicação de grants. Então, esse também é algo que tem consumido de um jeito bom o meu tempo. Então, desenvolver soluções tecnológicas disruptivas para diminuir processos e também promover acesso à educação de alto nível. Eu falo que serão aulas estilo masterclass, mas não dada por mim, mas sim pelos maiores líderes do mundo. Tá, mas você também é um deles. Calma. Não, muito legal. Eu acho que isso é uma coisa que vai ser extremamente favorável para quem tem esse interesse. E eu acho que essas iniciativas, Fábio, elas são muito importantes, porque a gente, na minha opinião, a gente tem que servir como inspiração para outros médicos brasileiros, para eles entenderem que a medicina pode ser muito mais do que você simplesmente dar um plantão e atender lá na porta do PS, ou ter um consultório, né? Existem muitas outras coisas acontecendo relacionadas à área médica que muitas vezes os brasileiros não sabem. Então, por exemplo, você falou de machine learning e inteligência artificial para diagnósticos de imagem. Tem radiologista que está morrendo de medo, achando que vai perder o emprego. Eu até queria saber a sua opinião sobre isso. Você acha que isso pode acontecer? Você acha que, especialmente na questão de diagnóstico de imagem e de previsão de outcomes para, por exemplo, pacientes com câncer, você acha que a inteligência artificial pode ajudar ou não? Eu acho que pode e vai ajudar. Já tem situações clínicas que já ajuda. E em relação a emprego, eu acho que a tecnologia vai melhorar o nosso emprego. Ninguém que saiba as definições, como usar e aplicar os conceitos, não irá perder emprego. Eu acho que quem vai perder espaço é quem não se atualizar, é quem não conhecer a informação e como usar a tecnologia. Eu vejo a tecnologia como um facilitador do trabalho médico e que vai tirar o trabalho burocrático ou aquele trabalho maçante, chato, Sim. E vai deixar a gente fazer o trabalho mais intelectual, o trabalho que depende da sua capacidade como médico. Concordo com você. Eu acho que cada vez o médico ele vai ficar focado mais. Por exemplo, a máquina não consegue substituir o relacionamento humano, né? Quando você vai, por exemplo, passar uma mensagem, a técnica médica tem que ser um relacionamento humano, né? Então você vai ter mais tempo, por exemplo, para ficar com o paciente do lado do leito do que você ficaria caso tivesse que fazer um monte de papelada e ficar fazendo essas marcações, igual você falou. Então eu concordo com você, eu acho tudo isso muito legal que tem acontecido. Na parte da cirurgia também, a parte de robótica tem sido muito, muito boa. Na minha área a gente tem visto vários equipamentos que facilitam e tornam o processo mais seguro, mais previsível e mais rápido. E aí você consegue produzir mais e melhor, né? Sim, e nesse mesma direção, para você ter uma ideia, um dos softwares que eu estou trabalhando para desenvolver, no final da clínica você tem que preencher formulário mandando o paciente para o especialista, pedido de imagem, retorno. Isso demanda tempo, essa burocracia, que é algo que você não quer fazer, demanda pelo menos 5, 10 minutos por paciente. Então, o que a gente está montando é um sistema um ambiente virtual que, a partir da sua nota clínica, por Natural Language Processing, uma tecnologia nova, ela lê a sua nota e já automaticamente já faz o referral, já faz o pedido da ressonância e já marca o retorno. Então, Entendi. tipo, melhorando o seu dia a dia. Então, é a tecnologia melhorando o seu trabalho e não dificultando a sua vida. A gente tem falado bastante, tem dado bastante mensagem para médicos brasileiros que estão assistindo a essa conversa. E eu queria saber, comparativamente, você teve experiência nos Estados Unidos e no Canadá, na parte clínica. Qual seria ou quais seriam as principais diferenças que você percebeu na parte do sistema, inclusive, de saúde, de atendimento dos Estados Unidos e do Canadá,
E se um médico brasileiro tivesse vontade de ir para qualquer um dos dois países, eu quero ir para a América do Norte, qual que você recomendaria mais? Eu acho que os dois sistemas são sistemas que o médico brasileiro consegue se incluir com facilidade, o brasileiro consegue se adaptar, porque a gente é treinado e formado conhecendo os dois sistemas, o sistema público e o sistema privado. A grande vantagem do sistema canadense, que eu acho que é um sistema que dá mais acesso, então, pelo ser um sistema universal e um sistema público, é um sistema que eu vejo um sistema mais organizado, mais pautado por guidelines e com menos desperdício. Então, é um sistema mais gostoso e mais bonito de atuar. Então, é um sistema que você consegue trabalhar, fazer a sua medicina baseada em evidência e baseada em guidelines. Nos Estados Unidos, eu vejo que a grande dificuldade é o acesso. Nem todo americano tem acesso à saúde. E dentro do sistema americano existe a pressão, porque é um sistema privado, onde você tem que fazer mais exames, mais tratamento. Então, é um sistema de saúde um pouco mais agressivo e competitivo. Então, acho que existe uma das grandes dificuldades nos Estados Unidos, que é um sistema muito competitivo. Então, quando você entra num sistema como esse, você começa também a competir com outras instituições, competir com outros colegas, porque você tem que trazer valor até em termos financeiros para dentro da instituição. Já aqui no Canadá, você trabalha num time, e esse time trabalha com um objetivo que é de promover o melhor cuidado para o paciente. O sistema americano também busca isso, mas é um sistema um pouco mais desigual. Então, assim, para o brasileiro, eu acho que é mais fácil se adaptar, é mais fácil trabalhar no sistema canadense do que no sistema americano. A impressão que eu tenho, quanto mais eu converso com médicos brasileiros que estiveram ou estão ainda inseridos no sistema americano, é que, sendo franco, né, você vale aquilo que você gera para o hospital, financeiramente falando. Então, se você gera bastante, tem bastante paciente, bastante cirurgia, bastante procedimento, você é o cara. Na hora que você para de gerar, aí... Sistema balança. Legal. A última coisa que eu queria falar, assim, como eu falei antes, na verdade, eu tenho aprendido muito com essa conversa. Toda vez que eu converso com algum médico que veio para cá, eu sempre aprendo. E esse é o meu maior objetivo com esse projeto, é saber o que move as pessoas. Eu sei o que me moveu, mas eu quero saber o que move as outras pessoas. Então, isso é muito legal. Já agradeço a sua disponibilidade, o seu tempo. A gente está gravando hoje no Dia das Mães, então a gente daqui a pouco tem que falar com as nossas mães. Eu queria, na verdade, só pedir para você para deixar uma mensagem final para algum médico brasileiro que esteja assistindo a gente nesse vídeo. E o que você falaria para o médico que está considerando ir para fora, não só para trabalhar como você está fazendo agora, mas também passar um período só de estudos, por exemplo? A mensagem é a seguinte: qualquer período de estudo ou de estágio fora vale muito a pena, tanto profissional como academicamente, como culturalmente, então até na sua parte pessoal. Talvez algumas pessoas vão falar, mas tem um custo se eu não tiver bolsa. É um investimento em você, e esse investimento sempre traz retorno. Eu diria, muitas pessoas vão querer bloquear os seus sonhos, mas você é o responsável por eles, e se você tem esse sonho de ir para fora, você tem que lutar por ele, que vai fazer diferença. E comece com passos pequenos. Então, comece pensando pequeno, organizando os seus primeiros passos, organizando o estágio, organizando uma aplicação, em vez de pensar grande, eu quero ficar 5 anos no Canadá, eu quero fazer um doutorado. Comece pequeno e as coisas vão crescendo, e aquilo vai te levar ao seu objetivo final. Então, acreditar no que você quer fazer, começar pequeno e lembrar que todo investimento que você está fazendo agora, você está fazendo investimento em você. E isso vai pagar dividendos ali, em 10, 15, 20 anos. Então é isso aí, gente. Esse foi o Dr. Fábio de Moraes. Eu vou deixar, como eu falei antes, todos os links das redes dele. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Obrigadão. Obrigado a Falou, você. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, tchau. It's cold for a summer night. I text you, I'm sorry, I don't mean to bother, but figured I gotta try. And you say you're busy, but I don't believe you, it's keeping me up at night. The way my emotions keep turning around.